número 120 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências. Essa presidência agradece a presença de todos os membros da comissão, senhor Jorge de Freitas, Farid, Totó do Gás e a todos os presentes no plenário. Nós convidamos, então, o senhor André Basso, secretário de Gestão Estratégicas, representante do Poder Executivo, para a apresentação da proposta aos munícipes e aos presentes no plenário. Seja bem-vindo, senhor André. Convido, então, os membros da comissão para que se dirijam à plateia. Bom, boa tarde a todos. Sou André Basso, secretário de Gestão Estratégica, e viemos aqui para estar falando um pouquinho do projeto de lei da LDO 2017, que encaminhamos agora para a Câmara, e a LDO orientará a elaboração do orçamento que será entregue em setembro. Aqui nós trouxemos alguma determinação legal. Então, em primeiro lugar, esta audiência pública está sendo realizada em atendimento ao artigo 48 da LRF. Nós, do Poder Executivo, já realizamos a nossa audiência pública e agora esta audiência pública está sendo promovida pelo Poder Legislativo, também em atendimento a este artigo. E a elaboração da LDO é uma imposição estabelecida pelo artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aqui é uma visão geral das pestas de planejamento orçamentário. Então, inicialmente é o PPA, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração. É um plano maior, um plano para 4 anos. A LDO e a LOA, ela vai no PPA e pega fatias desse bolo maior e traz para o ano. Então, nós estamos fazendo a LDO, que compreenderá as metas e prioridades e orientará a elaboração da LOA, e depois, em setembro, estaremos discutindo a LOA, que daí sim é o orçamento propriamente dito. Esse é um desenho daquilo que eu acabei de falar. Então, aqui embaixo, na pirâmide, são as diretrizes estratégicas do governo. Nada mais é do que o plano de governo. Estabelecido o plano de governo, se faz o PPA, que é a hora de planejar, a LDO, que é para orientar e fazer a ponte entre o PPA e depois a execução da LOA. Aqui nós estamos abrindo essas fatias do bolo. Então, o PPA aprovado em vigência hoje, 2014 a 2017. Em cada ano foi feito a LDO e a LOA. Hoje nós já estamos nessa fase aqui, terminando praticamente um ciclo, promovendo a LDO de 2017, que depois encerraremos na LOA. Aqui é importante estar dizendo que a legislação ela traz que o PPA ele inicia no 2º ano do governo eleito, justamente para que o último ano seja executado pelo próximo governo, amarrando um governo ao outro. Então aqui percebam que esta LDO 2017 será executada por um próximo governo. Pode ser reeleito ou não é reeleito, mas é um próximo governo mesmo assim. Aí finaliza esse PPA e depois vamos elaborar um outro PPA, de um outro governo, independente de quem esteja. Aqui é a figura que eu trago, que é o cenário que tem que ficar fixo na cabeça de cada um, de como começa o processo da elaboração da LDO. LDO, LOA, são assuntos muito técnicos, não é fácil a compreensão, mas essa imagem é a principal e que todo mundo consegue identificar e guardar. A LDO nada mais é do que uma balança, onde de um lado eu coloco tudo aquilo que eu tenho de expectativa de receita e do outro lado aquilo que eu consigo de despesa. É evidente que isso daqui é finito. Por mais que o país possa estar numa situação econômica melhor ou pior, que quem está elaborando a LDO possa ter uma filosofia mais conservadora ou mais otimista, independente da situação, a receita sempre vai ser finita. Do outro lado, a despesa é infinita. Por mais que se faça, sempre haverão coisas a serem feitas. Por isso que na própria legislação ela diz,
estabelece metas e prioridades. Não fala, estabelece tudo aquilo que precisa ser feito. Ela traça prioridades, porque já sabe, o legislador já entende que não é possível realizar tudo. E o nosso limite é a receita. Então, acho que essa figura é o que diz o principal desenho do que é a LDO. Aqui, esse ano, a gente trouxe uma questão à parte aqui na nossa LDO, mas que serviu para que a gente pudesse fazer as nossas provisões. A LDO, ela trata das receitas e das despesas do município, mas nós trouxemos alguns números aqui do Estado de São Paulo, porque esses números também nos auxiliam na hora de fazer a projeção da nossa receita. Então, aqui eu estou trazendo para vocês a cota parte do ICMS do Estado. Essa fonte aqui, ela foi tirada da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Tá? Então, aqui a gente pode perceber que o ICMS, que é a maior receita do Estado e também é a maior receita do município, o ano de 2014, ela teve uma queda de 7,2%, e no ano de 2015, teve uma queda de 5,1%. Se a gente reparar nos valores nominais aqui, em 2015, o Estado de São Paulo arrecadou 24 bilhões e 800, e esse número só chega a ser maior do que aquilo que se arrecadava em 2009. Ou seja, a maior receita do Estado e a maior receita do município, o valor dela arrecadado do ano passado, isso aqui não é previsão, isso aqui é o que realmente já aconteceu, ela só é maior do que aquilo que arrecadava em 2009. Então, vocês por aí conseguem perceber o quanto que diminuiu a receita e o quanto que as despesas não diminuíram nessa proporção. Muito pelo contrário, os serviços são cada vez maiores, a demanda é cada vez maior. Aqui é a questão do IPVA, a cota do IPVA, também percebemos aqui que em 2015 houve uma diminuição de 2,8% do IPVA. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, uma receita que é dada para os municípios, também teve uma diminuição de 2,3%. Receita do Fundeb, o Fundeb é aquela receita que é da educação, onde ela é utilizada principalmente para pagamento do magistério. Então, também nós tivemos, quando eu estou falando nós aqui, o Estado de São Paulo, uma redução de 2014 de 2,1%, em 2015 o Fundeb caiu 3,3%. E nesse período, a gente sabe que houve o aumento da contratação de professores, a questão da inflação na reposição salarial. Então, esses são os desafios que nós encontramos do lado de cá. Uma receita diminuindo e uma despesa que, por mais que se controle, não tem como não crescer. E aqui, voltando um pouquinho agora, com essa base do Estado, vamos voltar para os municípios de Limeira, as estimativas que nós fizemos para a LDO do município. Esse aqui é um parâmetro de inflação, adotamos o índice do IPCA fornecido pelo IBGE, então a inflação prevista para o ano que vem, segundo o IBGE, é de 5,32, foi essa a inflação que nós usamos na LDO. Esse daqui é em relação ao PIB do Estado de São Paulo, isso aqui faz parte do projeto, consta tudo lá, só trouxe aqui para a gente estar falando um pouquinho, e aqui consta que, para o cálculo do PIB nacional de 2016, foi considerado um crescimento real negativo de 3,54. Então, para esse ano, 2016, espera-se ainda uma recessão da economia. Aqui já tem alguns outros estudos, que pode chegar até menos 4%. Do ano passado foi 3,2%. O PIB aqui 3,54% previsto. E que para o ano de 2017, aqui 2017, a previsão é de 0,5%. Então, nós levamos essa previsão de 0,5% de crescimento para 2017 e de 1,5% para os demais anos, 18 e 19. Então, isso consta também no projeto de lei e é o que serve como base para que a gente faça as nossas estimativas de receita. Com esses dados macroeconômicos e com o histórico de arrecadação do município, aí se estabelece quais são as receitas. Aqui a gente fez um comparativo daquilo que está previsto na LDO de 2016, que está em vigor hoje, e o projeto 2017. Então, as receitas correntes do município para o ano de 2017, a previsão é de 983 milhões, divididos em 211 de tributárias, 36 de contribuição, 53 de patronal, 7 de serviços, 591
de transferências correntes e outras receitas correntes, 84. A receita de capital, 21 milhões para o ano que vem, distribuídos em operação de crédito, 17, alienação, 2.900, amortização, 1 milhão e transferência de capitais, 803. As receitas intra-orçamentárias são aquelas que passam, o município passa para o IPML ou passa aqui para o IPML. Então fica intra-orçamentária porque é entre os orçamentos. Lembrando que esses valores aqui na LDO contêm a arrecadação não só da prefeitura, mas também das suas autarquias. Embora seja muito pequena a arrecadação das autarquias, mas é o consolidado, porque nas despesas também é o consolidado. É assim que a lei estabelece que existe uma única peça orçamentária, uma única lei de diretrizes orçamentárias para o município. Aqui são as deduções para a formação do Fundeb. Então, em termos de comparação, aquilo que estava previsto na LDO de 2016, 948, e para o ano que vem estamos estimando 992 milhões, o que aqui daria um crescimento de 4,74, valor menor do que a inflação. Lembrando que essa comparação eu estou fazendo com a LDO. A LDO ela vai orientar o orçamento e no ano passado, quando nós estivemos apresentando a LDO em abril, o valor era esse. Quando fomos fazer o orçamento, aí aumentou um pouco a receita, porque tinha alguns convênios, como o do Protransporte, por exemplo, que na época da LDO não estavam seguros ainda, não era certeza, então optamos por não contar com esse recurso. Quando fomos fazer o orçamento em agosto, aí já era certeza, então aumentamos o valor do orçamento. Isso também pode acontecer para esse ano, né? Esse é o valor previsto hoje. É importante frisarmos que a gente não sabe ainda ao certo nem qual que vai ser a arrecadação de 2016 e já estamos projetando a de 2017. É claro que quando formos fazer o orçamento, aí já teremos para esse ano de 2016 8 meses de arrecadação realizada, o que diminui aí uma margem de erro e que dá para a gente ter uma noção maior de que se esses valores são os reais, se podem aumentar ou se podem diminuir. Aqui nós destacamos algumas das principais receitas do município para o ano que vem. Então, o ICMS, 248 milhões, o SSQN, 86 milhões, o IPTU, 73, o FPM, 65, IPVA, 61 e o ITBI, 16 milhões. Esse é o desenho das principais receitas para o ano que vem. Falando um pouco da parte da despesa, aqui, para o ano que vem, as despesas têm que ser igual o valor previsto na receita, é aquela figura da balança, estipulou quanto vai ter de arrecadação, é até onde podemos chegar na despesa. As despesas correntes, 886 milhões, as despesas de capital, 55 milhões, e a reserva de contingência, 50 milhões. A despesa de capital, ela é a despesa propriamente aquilo que interfere no patrimônio do município. São as obras, são aquisições de máquinas, e equipamentos, é aquilo que entra, que tem valor patrimonial. Resumidamente, são mais as obras. As despesas correntes são as despesas do dia a dia, onde paga funcionário, os serviços do dia a dia, aquisição de materiais, essas coisas. Para todas as secretarias e autarquias, esse é o valor total. E a reserva de contingência, desses 50 milhões aqui que temos aqui, 5 milhões é da prefeitura. Esses 5 milhões é uma reserva de contingência que é obrigado por lei, depois eu vou mostrar isso num slide aqui também, que é uma reserva que o município tem que ter para cobrir riscos fiscais. Alguma coisa imprevista que possa vir a acontecer no decorrer do ano e que o município tem que ter uma reserva ali para se socorrer. Os outros 45 milhões que tem aqui, ela é do IPML. É uma sobra de recurso, que é um caixa que o IPML tem que fazer, porque vai ter que arcar com a aposentadoria dos funcionários efetivos lá na frente. Então, tanto o servidor paga a sua contribuição, quanto o município, enquanto patrão, também recolhe, e essa reserva vai formando lá na frente, quando o servidor for aposentar, então está lá. Então, é essa a divisão da reserva de contingência. E aqui dividido no gráfico, as despesas correntes representam 89% do total, despesa de capital 6% e a reserva de contingência 5%.
Aqui uma separação pela categoria econômica, né, o grupo de natureza das despesas. Então, nós trouxemos aqui, dentro das despesas correntes, conforme eu estava falando, tem aqui o grupo de pessoal e encargos. Então, os valores empenhados em 2015, esses são os valores realizados. O que está previsto na LOA 2016 e aí a projeção para 2017. Então, dentro do pessoal civil, um aumento previsto de 8% na folha de pessoal civil, em comparação com a LOA desse ano. Os juros e encargos da dívida, uma diminuição de 10%. Outras despesas correntes, um aumento de 4%. Os investimentos, uma diminuição de 49%, e aqui porque a grande maioria das obras que hoje estão em andamento, através dos convênios, elas finalizam esse ano. Então, para o ano que vem, um valor menor, porque são apenas as obras que vão ultrapassar esse ano e finalizar o ano que vem. Então, essa é a diminuição em relação aos investimentos. A amortização da dívida também abaixou aqui, 29%, está pagando e quitando as nossas dívidas, então com isso diminui tanto a amortização quanto os juros também, porque a gente está quitando e colocando um ponto final nas dívidas que existiam no município. E aqui a reserva de contingência, conforme eu expliquei também, está aqui, ó, o da prefeitura são esses dois, que dá os 5 milhões, e da capitalização do RPPS, que é do IPML, aqui 45 milhões e 800. Nessa comparação, aquilo que está previsto no meu orçamento para esse ano é 974 milhões, para a LDO 992, conforme a receita, um aumento de 2% em relação a esse ano. Aqui a gente abriu um pouquinho para falar sobre essa distribuição dentro de cada secretaria. Não vou falar uma por uma, para não ficar muito cansativo. Mas aqui está a linha de 2015, aquilo que realizou em 2015, o que está previsto para 2016 e a projeção que nós utilizamos para 2017. Percebam aqui em números percentuais, algumas secretarias, como Gabinete, Comunicação Social, a própria Gestão Estratégica teve algumas diminuições. Aqui é por conta do PEMAT, era um recurso que estava previsto, a gente não tem certeza que isso vai conseguir ser realizado, então diminuímos. Se vier o recurso, aí a gente complementa, mas não vamos contar com o ovo antes da galinha botar. O assunto jurídico aqui é a questão, uma diminuição por questão do fórum, que está finalizando a obra, então vai ficar muito pouco para o ano que vem, então diminuiu aqui. As demais secretarias teve aí um pulo, aumentou um pouquinho em uma, diminuiu um pouquinho na outra, isso conforme o serviço, a necessidade do serviço. Acho que é importante a gente estar frisando aqui, o que destacou um pouco mais, dentro da Secretaria da Fazenda, um aumento de 9%, porque vocês vão ver aqui embaixo que a CODEL, que é uma autarquia da prefeitura, uma entidade mista, ela foi extinta esse ano, após longos anos aí buscando a sua extinção. Então, o Poder Executivo extinguiu a CODEL e a dívida da Indel, que é da CODEL, passa para a Fazenda. Então, a partir de agora, a prefeitura que vai assumir o ativo e o passivo da CODEL. Então, não tem valor para 2017 e esse valor está embutido lá na Fazenda, por isso que teve um aumento ali de 9%, fugindo um pouquinho da previsão de 3 para mais ou 3 para menos. Então, ali teve esse destaque. É importante estar frisando aqui, Secretaria de Saúde e Educação, essas não tem como não ter aumento, então, para a saúde, 4,2% de aumento, educação, 3,3% de aumento. Algumas tiveram redução, que nem turismo, 5,4%, a cultura aumentou um pouquinho, 6%, esporte diminuiu um pouquinho. Essa aqui da ouvidoria, em termos de percentual, aumentou 32%, mas percebam que em números nominais aqui, está pulando de 505 para 670. Isso representa apenas R$165 mil. Então, em percentual é alto, mas em resultado nominal é pouco. Isso por conta da lei de transparência, a lei de acesso. Era uma despesa que até então ela onerava a Secretaria de Administração, mas agora, por força da lei de acesso à informação, estamos trazendo para a ouvidoria do município. Então, é só um ajustamento saindo da administração e indo para a ouvidoria. As demais secretarias, dentro do mesmo nível, Secretaria de Obras, uma redução de 10%, de 116% para 103%, devido ao término de algumas obras. Dentro das autarquias, Câmara, CEPROSOM, sem muito aumento. Aqui no SAI, uma redução de 48%, deixando de 21 milhões, passando apenas 11, porque esse ano finaliza a obra do Piscinão. Então, a partir do ano que vem,
as despesas do SAI são aquelas despesas cotidianas do dia a dia. Por isso, esse aumento aqui que possa gerar alguma dúvida, a gente já está explicando. E a receita do IPML, essa daqui todo ano vai aumentando, que é por conta desse saldo de contingência que tem que ser feito, que é a reserva de contingência, que é para aposentar. Então, não é porque o IPML é gastão, não, gente. Ele tem que fazer isso daí para não ter um rombo da Previdência, que nem tem escutado falar muito. Então, aqui dentro, na Prefeitura, a gente está fazendo a liçãozinha de casa aqui, que é cuidar do IPML nosso. Nesse sentido, aqui fechou de novo 992 milhões de despesa, que equivale a 2% a mais do que estava previsto para esse ano, dentro do cenário que a gente pôde fazer e que a gente demonstrou aqui em relação a todo o caminhar da economia e dos números macroeconômicos. Aqui eu trouxe alguns anexos, a legislação e anexo. Aqui na seção 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem no artigo 4º, eu trouxe isso daqui porque é o que fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o mais importante aqui é que a Lei de Diretrizes, ela disporá também sobre o item primeiro que a LRF traz aqui, ó, é o equilíbrio entre receita e despesa. Então, eu sei que muita coisa poderia ser melhor, eu sei que todo mundo almeja muito mais coisa, mas o primeiro item da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando o assunto é LDO, está traçado aqui, ó, é o equilíbrio entre receita e despesa. Qualquer coisa que eu venha a fazer, que eu infrinja isso daqui, eu estou indo de encontro à lei. Então, isso aqui é uma restrição. Tá? Então, tem aqui o equilíbrio da receita, isso foi mantido no projeto de lei, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas de controle de custo e demais condições para transferências de recursos da entidade. Então, tudo isso aqui tem lá nos artigos da lei, as descrições certinho, e o respeito, principalmente com a letra A, aqui do equilíbrio entre receita e despesa. O parágrafo 2º está falando que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais. Então, esse é o anexo de metas fiscais, consta lá no projeto, onde está trazendo a receita, a despesa, resultado nominal, resultado primário, o montante da dívida. Então, está todo aqui, ó, receita total, receita primária. Esse é um quadro que faz parte lá da LDO e está lá na LDO porque atende ao parágrafo 1º da LRF. Então, aqui nós fazemos aquilo que a lei nos impõe. O artigo 2º, o anexo contará ainda com avaliação de cumprimentos de metas, demonstrativos de metas anuais, evolução do patrimônio líquido, avaliação da situação financeira atuarial, demonstrativo da estimativa em compensação. Então, esse é o que a lei nos impõe fazer. Esses quadros estão todos no projeto. Parágrafo 3º, a lei orçamentária conterá o anexo de riscos fiscais. Foi aquilo que eu falei, então esse é o anexo de riscos fiscais, 5 milhões previsto lá, que é o que vai bater com a reserva de contingência em atendimento ao parágrafo 3º. E esse é um quadro, não está dando muito para ver aqui, mas é o quadro de metas e prioridades, onde aqui o governo traz os programas de governo, as suas ações, as suas metas físicas e a despesa, tanto na categoria de corrente e na categoria de capital. Então, essa divisão aqui por ação e por programa é que vai dar aquele montante que eu mostrei há pouco ali de cada secretaria. Então, esse também é um quadro que consta lá no projeto. Aqui o programa de metas também, a lei orgânica do município ela foi alterada e foi introduzido o artigo 81A, que diz que o prefeito eleito tem que mandar o programa de metas. Então, nós também encaminhamos, junto com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o programa de metas. Esse programa de metas, aqui é só um exemplo, tem mais de 200 itens dentro desse projeto, eu trouxe só alguns aqui para explicar como é que funciona. Então, aqui tem o programa, que é o programa previsto no PPA, o número do plano de meta, que é um controle, o número no Tribunal de Contas, que cada indicador ele é registrado no Tribunal de Contas, que a gente presta a conta para o Tribunal, o número da ação que corresponde ao indicador, e aqui é quem atende. Por exemplo, esse indicador é um indicador que atende o Tribunal. Aqui atende o orçamento participativo, o Tribunal e o eixo 34.3 do Plano de Governo. Aqui o orçamento participativo e o programa das cidades sustentáveis. Então, tem uma razão de ser isso daqui. Esses são os indicativos. Por exemplo, aqui, servidor capacitado. Então, quando foi feito o programa de metas lá em 2014, junto com o PPA, ficou estabelecido que seriam 500
unidades de servidores capacitados. Em 2014 já foi realizado, ultrapassamos a meta, em 2015 também, e aí mantivemos a meta de 500 para 2016 e 500 para 2017. Então, esse tipo de atualização foi feita também nesse programa de metas, que está sendo encaminhado junto com a LDO. Aqui no de baixo, por exemplo, que é eventos realizados em festivais de arte e cultura, no início a previsão era de 15 por ano. Como em 2014 já foi realizado 17, a partir de 2015 foi mudada a meta para 20 por ano. Então, existe essa atualização. Aquilo que está preenchido só aqui é o original do plano de metas elaborado em 14. Aquilo que foi revisado pode ter sido revisado tanto para mais quanto para menos, de acordo com o que já foi acontecendo ao longo do tempo. Aqui, só para citar, em relação aos equipamentos esportivos por 10 mil habitantes. O índice, em 2013, era de 2,26. No primeiro ano foi estabelecido que passaríamos a ter 1,3, 1,4, 1,5 e 1,6. No primeiro ano já realizamos 2,4, já quase que dobramos a meta esperada. Então, para os próximos anos, nós previmos uma meta um pouco mais audaciosa. Aí, em 2015, não conseguimos realizar por causa de 0,11 aqui, ó, mas ficou os 2,4. Então, isso aqui foi atualizado e agora, terminando o ano de 2016, nós prestaremos contas do ano de 2016 e a LDO traz as metas que estão sendo propostas para 2017. Tá? Esse é o plano de metas que acompanhou também o projeto da lei orçamentária, da diretrizes orçamentárias. E acho que é essa uma breve explanação de como funciona. Esses são os valores. E está aqui aberto a perguntas, dúvidas. Então, eu abro agora para perguntas do público. Doutor Baruito? Vereadores, alguma pergunta, Jorge? Não? Então, eu agradeço a presença do André e abro a palavra para as considerações finais do André, se ele tiver. E nós vamos aguardar a feitura da ata. Vou agradecer, então, essa oportunidade de estar divulgando esses números. A gente fez isso com o maior carinho, com o apoio de todas as secretarias e dentro de uma situação razoável do município e do país. Então, agora, esperamos aí a aprovação da Câmara e na hora do orçamento, a gente vai rever todos esses números aí e em breve estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para apresentarmos o do orçamento. Muito obrigado e põe à disposição de todos. Obrigada. Então, nós suspendemos os trabalhos para que a gente possa assinar a ata. Eu, então, reabro essa audiência pública para que a gente possa assinar a ata. E, antes disso, eu gostaria de agradecer a presença de Renata Gulo, representante do CEPROSOM, do senhor Antônio Aparecido de Paiva, assessor executivo da Secretaria da Fazenda, do André, né, que fez a explanação, e do Sebastião Pinto de Souza, secretário da Mobilidade Urbana, e da secretária de Educação, Adriana Higiano Mota. Muito obrigada a todos e aos que assistiram a essa audiência pública. Então, eu chamo aqui o senhor André para que a gente possa assinar
Então, eu agradeço a presença de todos e a apresentação do senhor André ficará disponível no público para o acesso de todos os vereadores e dos munícipes. Obrigada a todos. Encerramos essa audiência.